Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada a cada domingo. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, minha dissertação de mestrado em Teologia, que pode ser adquirida pela editora Dialética. Autor e escritor também de um dos capítulos do Mês da Bíblia 2025, Carta aos Romanos, que pode ser adquirido pela editora Paulinas, capítulo esse escrito junto com a biblista Eliane de Campo Belo. Nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum e nós temos como palavra de Deus neste dia alguns versículos do capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Eclesiastes, alguns versículos do capítulo 3 da carta de São Paulo aos Colossenses e Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez neste canal, então inscreva-se no canal, teça algum comentário, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Por que eu insisto tanto nesse pedido? Porque na medida em que você comenta, na medida em que você deixa o seu like, na medida em que você compartilha, a própria plataforma vai entendendo a importância desse conteúdo e vai jogando esse conteúdo para mais gente, para mais pessoas. Então, e o canal vai crescendo gradativamente, tá bom? Então peço essa sua colaboração, ok? Nós estamos realizando uma peregrinação para a Itália no mês de novembro desse ano, na saída do dia 17 e retorno dia 24. Se você tem interesse, entre em contato pelos telefones que estão aqui anunciados. Pois muito bem, na primeira leitura de hoje, nós temos alguns versículozinhos do capítulo 1 e capítulo 2 de Eclesiastes, cujo tema destes versículos é dizer que se trata de vento, sopro ou coisa fútil, trabalhar para deixar a riqueza para outro, né? A palavra vaidade das vaidades, ou seja, essa palavra que foi traduzida do latim vanitas, no hebraico é hevel, o mesmo nome de Abel, que significa vento, sopro, algo fútil, algo que você tenta pegar, mas que escapole das mãos. Então, o livro de Eclesiastes é um livro extremamente pessimista, porque fala que tudo é sopro, tudo é vento, coisa fútil, coisa que escapole as mãos. E aqui, no caso, este homem, esse sujeito que trabalhou e se vê obrigado a deixar tudo em herança para outro, que em nada colaborou e que não vai dar o devido valor para aquilo que foi o esforço do seu trabalho. Então, isso é vaidade, isso é tolice, né? Isso é falta de sabedoria, né? O paralelo, e veja bem, aqui no caso parece de uma pessoa que dedicou toda a sua vida ao seu trabalho e outro que vai usufruir e que não vai dar o devido valor àquilo que colheu, àquilo que ele trabalhou, àquilo que ele conquistou. Pois o paralelo está justamente no Evangelho, Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, que se trata de um texto que é próprio do Evangelho de Lucas, então é muito interessante essa característica, porque quando nós lemos os Evangelhos e lemos textos que só aparecem naquele Evangelho, significa que aquela catequese, aquela mensagem é própria e específica de algum problema que aquela igreja estava vivendo. Então nós sabemos que a igreja de Lucas enfrentava o terrível problema da acentuada desigualdade social, pois é o evangelho que mais trata desse assunto nos seus textos que são próprios. E um deles é este texto aqui. Alguém chega e pede a Jesus que possa interferir numa divisão de herança. E Jesus se exime dessa questão. Era muito comum os doutores da lei naquele tempo serem consultados nessa questão de justiça. Eram juízes no meio do povo. Mas Jesus se exime dessa questão. Talvez a pessoa estivesse confundindo Jesus com o doutor da lei, né?
Mas Jesus aproveita essa ocasião para ensinar uma lição preciosa, uma lição muito atual. É preciso tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Ou seja, se a gente acha que o sentido da vida consiste em possuir as coisas, nós estamos redondamente enganados. Os bens materiais são importantes claro, para a manutenção da nossa vida, mas o sentido e a realização, plenitude de nossa vida não consiste na abundância de bens. Por isso que a igreja sempre ensina que a igreja defende a questão da propriedade privada, mas sempre diz que a propriedade privada está submetida ao bem coletivo de todos. A propriedade privada, segundo a doutrina social da igreja, não é um bem absoluto. Então é absolutamente errado uma pessoa que tenha tamanha riqueza, ao passo que milhares e milhares de pessoas não têm o mínimo que comer, segundo a doutrina social da igreja. E antes da doutrina social da igreja, segundo o evangelho, isso se trata de um equívoco, isso se trata de um pecado. E aí, do versículo 16 ao 21, nós temos uma parábola que é específica do evangelho de Lucas. O homem rico fez uma grande colheita, não sabia onde guardar, então ele teve a genial ideia de fazer celeiros para guardar tudo aquilo que ele colheu e, a partir de então, curtir a vida, descansar, comer, beber e aproveitar. Mas só que naquele dia ele vai morrer. Lá no versículo 20, mas Deus lhe chama de louco. A tradução da palavra é idiota. E aí, essa palavra idiota, ela é o contrário da palavra sábio. Na literatura israelita, na literatura sapiencial, ou seja, a literatura de sabedoria do povo de Deus, existe o sábio e existe o idiota. O sábio é aquele que teme a Deus e que sempre ele tem consciência que a verdade nunca está com ele. Ele sempre escuta os outros, ele escuta a palavra de Deus, ele escuta Deus para tomar as devidas decisões. Ao passo que o idiota, ele se acha dono da verdade, ele escuta somente a si mesmo e não se deixa interpelar nem por Deus, nem pela palavra e nem pelo outro. Né? E perceba, olha, lá no versículo 19, ele está falando consigo mesmo. Meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come e bebe. Ou seja, ele só leva em conta a opinião dele. Quem só leva em conta a sua própria opinião, saiba que a palavra de Deus, a literatura sapiencial da Bíblia, chama essa pessoa de idiota. Idiota. E por que ele é um idiota? Porque ele acumulou tanto, tanto, tanto e não vai usufruir de nada. Por quê? Porque naquele mesmo dia ele vai morrer. E outro que não fez o menor esforço para acumular tudo aquilo, vai receber aquilo e vai gastar aquilo. Os antigos tinham um ditado muito interessante. O pai que trabalha muito forte para angariar as coisas, o filho nobre que recebe tudo em herança e o neto pobre que não vai herdar absolutamente nada porque o filho gastou tudo aquilo que recebeu da parte do pai, sem a devida valorização. Então Jesus está querendo ensinar aqui que a verdadeira riqueza é juntar tesouros para o céu. E como que se ajunta tesouros para o céu? Ou seja, quando os bens materiais são utilizados tendo em vista um bem social, a caridade, a esmola, a partilha dos bens. Isso sempre esteve presente, por exemplo, na pregação dos santos padres, na patrística. Isso está muito fortemente acentuado, por exemplo, na doutrina social da igreja. Né? Então, o acúmulo de riqueza em detrimento do bem de todos, isso se trata de pecado. Pecado. É preciso repetidamente dizer, uma vez que certos setores, certos grupos da igreja católica e várias igrejas pentecostais simplesmente canonizaram, por exemplo, o capitalismo liberal como a melhor via para a construção da sociedade, quando nós estamos vendo o que está acontecendo. Acentua-se a desigualdade social entre ricos e pobres, destrói-se o meio ambiente, de tal maneira que o meio ambiente já começa a dar sinais de insatisfação com a presença humana, e por aí vai. E por aí vai. Né? Então, que essa palavra de Deus possa então nos ensinar que a gente precisa viver com o que é necessário. Né? Viver com o que é necessário.
Que a palavra de Deus hoje possa nos conscientizar de que os bens materiais em si, eles não são nem bons e nem maus, mas que o acúmulo exacerbado deles constitui pecado, porque aquilo que sobra nas mãos de poucos está faltando nas mãos de muitos para gerar-lhes vida e dignidade. Depois, por fim, na segunda leitura, nós temos uma catequese paulina, né, onde Paulo vai falar: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. Então, como que o cristão já ressuscitou? Por causa do batismo. O batismo ele foi mergulhado na paixão e ressurreição de Cristo. Por isso, se ele já está ressuscitado, então que ele busque as coisas do alto. Então significa que o critério para a nossa vida, o critério moral, ético da nossa vida, são os valores do Evangelho e não os valores do mundo. De tal maneira que quando, no fim da nossa vida, pessoal ou coletiva, quando Cristo se manifestar, nós também seremos revestidos de glória e ressuscitaremos para a vida eterna. Então, enquanto esse dia não chega, nós devemos, versículo 5, fazer morrer em nós tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é adâmico. Então está aí uma lista de coisas que o cristão batizado precisa fazer desaparecer da sua vida. Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que é a idolatria, que tem a ver com o evangelho, aquele rico cobiçoso que queria guardar tudo para si, né? A mentira, não mintais uns para os outros, isso é muito forte em tempos de fake news. A mentira sendo utilizada aí nas redes sociais para enganar, ludibriar as pessoas, né? E revestir do homem novo. Ou seja, lembrando que esse revestir do homem novo, esse verbo revestir, é um verbo tirado do campo semântico do teatro. O ator se reveste do personagem. Então, uma vez que fomos batizados, nós devemos nos revestir da pessoa de Cristo e atuar no mundo como se fôssemos a pessoa de Jesus Cristo. Isso até o fim de nossa vida. E de tal maneira que o batismo, por fim, versículo 11, faz superar todas as distinções sociais existentes. Distinções de raça, grego e judeu, distinções de religião, circunciso e incircunciso, distinção de culturas, incultos, selvagem, distinções sociais, escravos livres. Porque em Cristo Jesus somos todos uma só família, irmãos e irmãs, filhos e filhas amados do mesmo Pai. Então pensamos ao Senhor que nos abençoe nesse 18º domingo do tempo comum, nos concedendo a graça de superar a ganância, aprendendo a partilhar os bens e aprendendo essa bonita lição, que a nossa vida não consiste na abundância dos bens. É necessário ter os bens para ter uma vida digna, mas a abundância deles pode nos afastar verdadeiramente do reino do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.